Bom, para fazer o tampão de algodão para a microbiologia. Por que eu estou falando para a microbiologia? Porque existem outros laboratórios de química, por exemplo, que podem fazer o tampão com outro tipo de algodão. E eu vou mostrar para vocês. Bom, existem dois tipos de algodão. O primeiro, o algodão hidrófobo e o algodão hidrófilo. O algodão hidrófilo é aquele que a gente usa na nossa casa. É o que todo mundo encontra na farmácia, o branquinho. E o hidrófobo, vocês já estão vendo que ele é um algodão mais escuro. Ele não é um algodão branquinho, como o algodão hidrófilo. Qual é a diferença entre esses dois tipos de algodão? A diferença é a absorção de água. E eu vou mostrar para vocês o nosso algodão hidrófilo. O que acontece quando eu molho esse algodão? Ele absorve toda a água e ele fica molhado. Esse é o que a gente tem em casa. E o nosso algodão hidrófobo? O que acontece quando eu molho ele? Vocês estão percebendo que a água é repelida? Eu aperto. Ele até molha superficialmente, mas o interior dele continua seco. Então, na microbiologia, isso é muito importante. Por que é importante? Porque a água é um dos veículos de contaminação. Na água é onde tem maior quantidade de esporo e células vegetativas. Então, se eu tenho um tubo ou um frasco que cai água aqui, e aí vocês vão me perguntar, como pode cair água? Você pode colocar ele para cultivar dentro de uma BOD, e essa BOD às vezes refrigera, às vezes esquenta, pode ser que tenha água, que acaba caindo água. Quando eu levo para a nossa autoclave, e aí eu tenho vapor circulando lá dentro, é um calor úmido, e ele não pode molhar o tampão a ponto dele ficar assim. Eu não posso ter um tampão que quando eu tiro da esterilização, eu faço isso. Porque daí a água, ela vem do meio externo, que está contaminado, ela passa pelo nosso tampão e ó, ela pinga aqui dentro do nosso meio de cultura. Ela leva a contaminação do meio externo para o interno. Eu não posso ter um tampão com essa característica. Então, essa é a importância de a gente usar um tampão hidrófobo na microbiologia. Por que eu falei de outras áreas? Porque às vezes, na química, por exemplo, eles podem fazer um tampão não com o intuito de cultivo de micro-organismos. Pode ser feito um tampão só para tampar uma solução, um reagente, porque você não tem tampa para aquele recipiente. E aí algumas pessoas optam por fazer com esse algodão, que ele é mais fácil de encontrar, mas não tem esse objetivo de cultivar um micro-organismo e você não tem a preocupação da contaminação. Então, na micro, lembrem-se que a gente tem que se preocupar com a contaminação do nosso cultivo. Então, sempre utilizando o algodão hidrófobo. Bom, para fazer o nosso tampão, nós vamos precisar do tubo ou do recipiente, pode ser o recipiente, que a gente vai precisar fazer o tampão para ele. Então, ele precisa ser o nosso molde. Eu não posso fazer o tampão sem ter o recipiente que eu quero que o tampão feche na minha mão. Então, eu vou usar esse tubo de ensaio, vou usar gaze, vou usar barbante, uma pinça, tesoura e o nosso algodão. Começar. Vamos usar a gaze. Para esse tampão aqui, mais ou menos um palmo, eu vou cortar. Eu vou abrir e vou usar só a metade. É importante falar que tudo depende do tamanho do nosso recipiente. Então, vocês vão aprendendo na prática. Se eu tenho um tubo com uma boca com um diâmetro menor, eu posso abrir mais uma vez a gaze e cortar. Se eu tenho uma boca maior, como é o caso, por exemplo, do Erlenmeyer,
eu posso usar a nossa gaze inteira, sem cortar. Então, vocês vão adaptando e vocês vão aprendendo no dia a dia o que é preciso para fazer o melhor tampão. Então, eu tenho aqui a nossa gaze e eu vou colocar ela aqui. Por que que eu cortei ela um pouco grande? Porque eu quero que sobre para eu conseguir fechar. Eu vou até dar uma adaptada nela, para ela ficar com uma largura um pouquinho maior. Então, tá aqui. Agora, com a pinça e usando o algodão, eu vou colocando o nosso algodão dentro do tubo. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que o tampão fique firme. Ele não pode ficar mole. Ele precisa fazer aquele barulhinho de encaixe. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Como vocês escutam. Vou mostrar pra vocês o barulho que ele faz. Significa que ele tá firme. Vocês podem ver que ele entra e sai com firmeza. Então, eu preciso de muito algodão para deixar o tampão bem firme. E qual o tamanho do tampão? Vocês estão vendo aqui? Eu preciso de um tampão que ele cubra. Aqui, ele vai pegar pelo menos um dedo aqui. Ele não pode ficar assim, um tampão assim. Ele precisa ter uma entrada, então ele precisa entrar de 1 a 2 dedos. A gente pode observar aqui, ó, no pequenininho também, ó, um dedo. Então, não posso ter um tampão que ó, esse daqui também, ó, ele entra. Não posso ter um tampão que fique aqui em cima, porque aí qualquer movimento que eu faço, pode ser que aqui ele caia, ele solte. Então, ele precisa entrar aqui no tubo. Esse daqui, eu vou subir ele vai ficar assim. Então, ele vai ficar um dedo aqui e um dedo aqui. Por isso que eu tô fazendo ele aqui pra baixo, ó, uns 3 dedos, pra eu ter mais ou menos um dedo e meio pra cima e um dedo e meio pra baixo. Quando eu sentir que o tampão tá bem firme aqui dentro, vocês vão apertar, mas apertar com cuidado para não trincar também a boca do recipiente que vocês estão usando. Então, eu senti que ele tá firme, eu sei que ele tá firme porque eu já subi para mostrar para vocês e ele voltou encaixando firme. Ele não ficou mole para poder voltar ao encaixe. Então, eu vou pegar o barbante. Vou cortar o tamanho do barbante. Eu não uso o barbante inteiro, eu abro ele e eu uso 2. Eu não uso uma porque eu acho que quebra muito fácil, mas eu uso 2 tirinhas. Quero mostrar pra vocês. Quem nunca... Ó, estão vendo? Então, eu uso 2, abro. Vou juntar aqui, virar, giro. Eu tenho que deixar bem firme. Esse é o segredo do bom tampão. E vou amarrar. Vou apertar bem. É por isso que eu não uso uma, porque às vezes ele estoura. Mas duas cordinhas do barbante são suficientes. Um nó. E eu posso cortar o excesso. Posso cortar o excesso daqui também. E tá feito o nosso tampão. Esse é o nosso tampão
de algodão.